Boa noite, minha gente. Como a gente tinha prometido, né? A gente tinha organizado, na verdade, na TV Limoeiro essa live com Rosejara Ramos e com o Edson e com José Xavier Quirino. José Xavier Quirino, por motivo de doença, não pôde comparecer, motivo de saúde, não pôde comparecer. Vamos fazer com Rosejara Ramos e com o Edson, assessor de Humberto Costa, né, e líder no PT aqui em Limoeiro. E quem vai mediar e apresentar nada mais, nada menos do que ele, Gonçalves Filho. Boa noite, Gonçalves. Boa noite, Ribeiro. Boa noite, nosso querido Filho Silva, você internauta que acompanha agora essa live, através da MTV Notícia, também através das lives dos Faces e da TV Limoeiro. É uma honra, obrigado pelo convite feito. Limoeiro está precisando debater, discutir políticas públicas. Limoeiro está precisando conversar com as pessoas sobre o que passa a cidade e o que se pensa para o futuro dela. E nós estamos aqui ao lado da professora Rosejara Ramos, a primeira que há meses atrás, talvez ainda no ano passado, já lançou a sua expectativa do Partido Solidariedade e a sua pré-candidatura a prefeita de Limoeiro. Nós temos aqui hoje também o Edson Galindo, que é um militante do PT da velha guarda, né, e recebi agora a informação de que ele já tem a sua candidatura, por sinal, registrada como pré-candidato a prefeita de Limoeiro pelo PT. Então, esses dois partidos, com essas duas coligações, vão debater agora seus pensamentos para Limoeiro, dessa campanha política diferente, desse momento diferente que vive a política do Brasil, começando pela pandemia, né? Os problemas do coronavírus vão fazer uma campanha itinerante, uma campanha difícil, mas porém ela pode chegar mais perto de cada pessoa em casa. É assim que se pensa. E também uma política de mudança, uma política de história em que Limoeiro vai precisar sair de casa para votar, mas vai poder conhecer seus candidatos em casa. Então, nosso boa noite à nossa presidente do Solidariedade, pré-candidata a prefeita de Limoeiro, Rosejara Ramos. Boa noite, Gonçalves. Boa noite, Jair. Boa noite, pré-candidato, ex-aluno, o Edson. É um prazer estar aqui com vocês nesse debate desta noite, em um momento tão importante para discutirmos a amplitude das políticas públicas tão necessárias para a nossa sociedade atualmente, sobretudo nesse momento de pandemia no qual nós todos vivemos. O Edson Galindo, boa noite. Mais uma vez, uma satisfação em primeiro. Boa noite, Gonçalves. Boa noite, Jair. Boa noite, professor Rosejara. Para mim é uma satisfação, uma honra estar aqui nessa noite fazer esse debate. E eu acho que são sinais importantes que a gente tem desse processo eleitoral desse ano e a gente fazer essa construção para que a gente possa ofertar à sociedade de Limoeiro experiências inovadoras e que a gente busque sempre a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar de toda a população de Limoeiro. Bom, nós queremos registrar, inclusive, a presença do vereador Dr. Zé Gil, né, que está presente aqui no plenário. A Câmara está vazia, estamos obedecendo a todas as normas em que os protocolos do governo do Estado, de Limoeiro e do Ministério da Saúde exigem para que essas coisas aconteçam. Está aqui o álcool gel, né, todo mundo de máscara, e estamos obedecendo esses protocolos que são exigidos por conta do momento. Então, um abraço ao Dr. Zé Gil, que aqui se faz presente. Bom, o objetivo desse encontro é aproximar das pessoas o que pensam as pessoas que querem administrar essa cidade no futuro. Aqueles que querem comandar o destino de Limoeiro, que analisam o presente, pensam em fazer igual, melhor, pior, vai depender do programa de governo de cada um. Então, com essa atividade, com esse interesse, nós vamos levar até vocês o conhecimento mais próximo de todos aqueles que querem fazer a história desse município, e aqui estão dois pré-candidatos. Eu vou começar conversando com a professora Rosejara, que eu cumprimentei primeiro. Professora, a gente sabe da sua história de vida, que veio de família humilde, venceu na vida como empresária, teve uma vida pública dedicada à voluntariedade e à vida profissional pública e privada, né? A professora hoje é coach, talvez é a maior evolução e a formação de uma pessoa que Limoeiro tem por aqui. E por que a professora quer se envolver com a vida política?
Gonçalves é o que eu tenho dito. Eu tenho 54 anos da minha vida dedicada inteiramente e integralmente a Limoeiro. Pelos lugares que eu percorri, mesmo em âmbito estadual, as funções que me foram delegadas, eu sempre tive a finalidade de trazer melhorias para Limoeiro. Eu lembro que quando estava na Secretaria de Educação do Estado, fui eu que consegui trazer pela primeira vez ao município de Limoeiro representantes do Banco Mundial, pois eu ocupava a Superintendência de Planejamento e Avaliação da Secretaria de Educação, que lidava com todos os recursos do PIB, com ações voltadas para a educação, sobretudo na área do sertão, e Limoeiro não tinha sido contemplado com nenhuma ação efetiva ainda do Banco Mundial. A Secretaria de Educação funcionava ali pós-Ponte Velha. A secretária era Nova Bezerra. E nós trouxemos pela primeira vez a comissão do Banco Mundial, porque o FNDE, antigo Fundo Escola, só priorizava alguns municípios de Pernambuco. E Limoeiro não era contemplado, bem como nenhum município dessa região. E foi na minha gestão que nós conseguimos abrir um leque de oportunidade. Então, todos esses programas de desenvolvimento de escolas, chamado PDE, com a instituição das unidades executoras, vieram a partir da nossa visita técnica aqui no município e conseguimos expandir não só para as escolas municipais e estaduais de Limoeiro, bem como para toda essa região. Então eu fui percebendo que ao longo desses anos todos, como limoeirense que sou, como pé de chão que sou, com os apoios políticos e ideológicos que sempre tive, a gente apoiava representantes e ideologicamente a gente reproduzia ou projetava algo para a nossa população do melhor que nós pudéssemos alcançar. E nós víamos passando e a gente não observava aquele crescimento, aquele desenvolvimento, sobretudo do ponto de vista sustentável, que é isso que a gente tem que discutir. O que é um desenvolvimento? É o muito que Tânia Bacelar coloca, não é? O desenvolvimento ele não é apresentado apenas como um canteiro de obras. Não é um canteiro de obras que representa uma sustentabilidade para uma cidade. O desenvolvimento sustentável de uma cidade é geração de renda através dos canteiros de obra que são instaurados na cidade. Então a gente viu muitos canteiros de obras, muitos recursos e investimentos injetados aqui no município de Limoeiro, mas a gente não tem um desenvolvimento econômico sustentável. Resultado pelo qual Limoeiro perde posições em rankings quando se faz os indicadores econômicos dessa cidade. Então, quem precisa responder, quem já governou a cidade, responder por que esses índices não se elevaram, e sim retroagiram a um patamar onde hoje algumas cidades, até de produção têxtil, como Surubim, se desenvolvem mais do que Limoeiro. Então, essas respostas precisam ser dadas. O que é o desenvolvimento? O que foi que cresceu de fato na cidade? E nós vamos para a ponta do lápis e vamos comprovar que tais canteiros de obra não serviram para projetar num cenário econômico Limoeiro dentro de uma sustentabilidade que viesse trazer e se traduzir numa qualidade de vida para a população e, sobretudo, numa geração de renda permanente. Ok, nós estamos ao vivo aqui direto da Câmara dos Vereadores, pela TV Web Notícia, pela TV Limoeiro, lives e Face, conversando com dois pré-candidatos a prefeito de Limoeiro. Vamos conversar agora com o Edson Galindo. O Edson, desde que eu conheço, e não faz pouco tempo, que é filiado e ligado ao PT, sempre assessorando o gabinete do hoje senador Humberto Costa. As batalhas também na política de Limoeiro no estado de Pernambuco. E dessa vez ele já está com sua candidatura registrada como pré-candidato a prefeito de Limoeiro pelo PT. Quando temos no PT a presidente, uma ex-secretária da Prefeitura de Limoeiro, Cristiane Barbosa, que estava à frente da Secretaria de Ação Social
da sua candidatura e quais são os seus pensamentos para Limoeiro, quando a gente, na verdade, não sabe ainda qual é o caminho do PT a nível de coligação, candidatura própria? Pois é, Gonçalves. Vamos começar a nossa pergunta, né? Para a gente ir esclarecendo os fatos e os rumos e os caminhos. Eu queria dizer que o partido, o PT é um partido extremamente democrático. Você nota que dentro do estatuto do partido a gente prevê o que a gente chama de tendências, que são alguns estudiosos chamam de pequenos outros partidos, mas não é, porque na base, no bojo do estatuto do partido, todo mundo comunga com o mesmo projeto, que é a defesa dos direitos dos trabalhadores de todo o país. E dentro do próprio estatuto a gente prevê essas diferenças, né, o que a gente chama de tendências. Aqui em Limoeiro isso é diferente. A gente percebe que existem alguns grupos que são filiados, pessoas que são filiadas, que defendem o apoio a A, que defendem o apoio a B, que defendem o apoio a C. E isso é uma coisa bem natural, a gente trata isso de uma maneira muito democrática dentro do partido. O próprio estatuto também prevê que qualquer filiado ele pode registrar a sua intenção de pré-candidatura. E foi assim que a gente fez. A gente registrou a pré-candidatura no último dia 5, domingo. De coligação ainda existe, mas o fato é que a gente quer fazer essa discussão com a sociedade e a gente quer, como eu te falei no começo, a gente quer ofertar o diferencial, a gente quer ofertar uma proposta de política pública que eu acho, posso estar até enganado, sabe, Gonçalves? Sabe, Jair, mas eu acho que Limoeiro ainda não experimentou, professora. Limoeiro ainda não experimentou isso que a professora falou agora há pouco sobre o desenvolvimento econômico, essa história do tripé do que representa a economia solidária, que representa a economia sustentável, que é um processo de socialmente justo, economicamente viável e ambientalmente correto. Então, esse tripé a gente não experimentou ainda e a gente precisa fazer com que a sociedade de Limoeiro conheça. E é por isso que a gente está aqui nesse ambiente também, para que a gente possa divulgar as nossas ideias, divulgar os pensamentos. Eu acho, particularmente, que muitas das coisas que a gente defende, eu e a professora Rosa Jara, caminham no mesmo projeto, e isso é importante para a gente fazer essa discussão e fazer esse debate. Eu converso com você ainda, já que você abriu um leque de discussões, o PT vem sendo paquerado em Limoeiro por outras coligações? Sim, sim. O PT tem Primeiro que o PT tem uma história bonita, né? É importante a gente dizer, nós governamos o Brasil por 14 anos, né? E foi justamente nesse período, nesses 14 anos do presidente Lula e da presidenta Dilma, que o país sofreu o seu maior processo de transformação. Foi nesse período que houve uma inclusão muito forte das classes menos favorecidas para a ascensão econômica e social, e também ambiental. Então, o PT tem uma responsabilidade, em cada cidade, em cada município, a gente tem uma responsabilidade, que é justamente fazer com que essas políticas públicas aconteçam nos municípios. E por isso da importância da gente manter uma candidatura também em Limoeiro, para que a gente possa ofertar isso à população de Limoeiro. Diversos outros fatores também são importantes para que a gente participe desse processo e seja cobiçado, como você disse, né? Eu acho que hoje no Estado nós temos 2 deputados federais, temos 3 deputados estaduais, temos um senador da República, e isso representa um potencial político muito forte que a gente pode transformar isso em visibilidade para Limoeiro, como bem disse a professora Rosa Jara também, né? Que a gente com certeza vai falar mais na frente, mas todos esses atores e atrizes que estão hoje ocupando espaços podem muito bem se comprometer e devem com o futuro de Limoeiro. Vamos dirigir mais uma vez a professora Rosa Jara Ramos, pré-candidata a prefeita de Limoeiro pelo Solidariedade.
Professora, dizem que na política sem grupo não se vai a lugar nenhum. Ultimamente o Solidariedade fez 2 boas aquisições aqui desta casa, que foi o vereador Zé Higino, o vereador Cicil, e também um suplente candidato forte, que já passou por aqui em 2 mandatos, que é Manuel do Sindicato. Esse é seu grupo político ou tem uma regimentação de forças para você, eu não diria ir às ruas, que a gente não sabe como vai ser essa campanha, mas e a batalha em Limoeiro em busca de votos? Qual é esse seu grupo que defende essa sua candidatura, professora? Bem, a história do nosso grupo começa no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, né? E foi a aparição, né? A 3 crianças. E aqui em Limoeiro, nós iniciamos esse trabalho no dia 13 de maio de 2019, uma data importante, e que anunciava uma proposta totalmente inovadora. Essa proposta vinha imbuída de nós trazermos nomes novos, fomentarmos nomes novos dentro da política. Por quê? Porque diz uma frase... Eu queria só complementar, que é um bate-papo. Eu fiz essa pergunta porque a gente sabe que a maioria das campanhas tem seus caciques, sim, tem seus chefes políticos, isso, né? E a sua campanha é nova, é isso, histórica em Limoeiro. Exato. Então, era isso que a gente queria saber, colocando melhor. Por isso que eu estou prenunciando a origem de tudo. Então, a nossa vontade era trazer nomes novos. Por que trazer nomes novos? Porque nós sabemos que em todos os segmentos existem grandes nomes que trabalham, que realizam determinados trabalhos de grande importância dentro do município, mas sem nenhum viés político. E quando a gente vai conversar com essas pessoas, aí, eu não quero saber de política. E quando a gente diz que essas pessoas ficam fora desse viés político, o que é que acontece? Os maus imperam. Os maus políticos imperam, os maus políticos governam, como diz a Bíblia, né, no Antigo Testamento, que quando os injustos governam, toda a população padece, sofre. E quando os justos governam, toda a população evolui, desenvolve-se, né? Então a gente começou a trazer essa aliança de propor que nomes novos nos diversos segmentos da cidade se envolvessem nisso, até porque as pessoas ficam sempre com o pé atrás quando tem já um cacique político tomando conta, como se nós fôssemos ovelhas, né? E aí a gente disse, não, nós vamos fazer diferente. Então, a princípio, eu coloquei como proposta de fazermos um grupo de mulheres no qual não existe essa possibilidade para o Executivo, só para o Legislativo, como nós temos na Assembleia Legislativa, no grupo juntas, né, do PSOL, mas no aspecto executivo não tem ainda essa composição múltipla de candidaturas formando uma gestão. Mas eu colocava como propósito uma unificação de mulheres, porque as mulheres trouxeram para a história desse país muitas revoluções, como as mulheres de Tejucupaco, e tantas mulheres que se envolvem em movimentos, para que a gente se imbuísse desse propósito da voz da mulher ser representada no Executivo e no Legislativo. Nada contra os homens, a favor de nós mesmas, né? Acho que o homem tem um legado histórico na sociedade, não só brasileira, mas do mundo inteiro. Mas agora nós percebemos, por exemplo, tem notícias na Alemanha querem aumentar em mais de 50% a bancada feminina, para, junto com Angela Merkel, né, administrar um país como a Alemanha, que tem dado aulas, né, para todo mundo. Então, nós sabemos a capacidade da mulher. Só que a mulher é um pouco tímida. A mulher ainda não saiu desses grilhões de uma sociedade patriarcal. Então, eu sofri a resistência, porque eu dizia assim, olha, eu divido o salário, a gente vai para o cartório, eu faço a subdivisão, e nós vamos gerir essa cidade coletivamente. Mas foi difícil, porque as mulheres acostumaram-se a trabalhar na retaguarda. Como não apareceu, então nós tocamos o barco para frente, aguardando que as luzes se acendessem. E aí a gente foi compondo o grupo. De início, a gente joga a rede, vem todo mundo, né, o início de um partido representado aqui em Limoeiro.
mas que não tinha sido ainda tão fervorosamente discutido, mostrado para a população as suas ideias. E aí a gente, então, começou a receber muita gente. Só que as pessoas que vinham, muitas vezes, não acreditam que quem está falando é alguém que vai corresponder, de fato, com as diretrizes do que emana a política. A falta não é ser contrária ao assistencialismo. Porque o Brasil é uma sociedade em que muitos vivem abaixo da linha de pobreza. Então, não falar em assistencialismo no Brasil, e sobretudo em pequenos municípios como Limoeiro, onde a oferta de trabalho é pequena, seria hipocrisia. A gente sabe que existe, mas qual tipo de assistencialismo que é para ser dado? É o assistencialismo enquanto política pública e não enquanto compra de voto. Então, contrário a isso, nós fomos colocando e trabalhando as nossas posições. E com isso, muitos que estavam de início no grupo não se sentiram confortáveis. Por quê? Porque viviam desta prática. E vocês sabem, a química diz que água e óleo nunca se misturam. Então, chegou um momento em que nós tivemos que alinhar as diretrizes partidárias e as pessoas que não se sentissem confortáveis teriam que sair do partido ou nós teríamos que expedir a expulsão por práticas que não estavam de acordo com o prenúncio da nossa candidatura, na nossa pré-candidatura. E saíram muitos, né? Saíram muitos, mas também entraram. E quando entrou, é preciso considerar que a chegada de 2 vereadores de mandato, mais um suplente, que tem um histórico político aqui dentro de Limoeiro, inegável, tem um legado, como o pai dele, enquanto prefeito e deputado estadual, também tem um legado. A gente anda nas ruas de Limoeiro, a gente encontra prédios que foi da época do prefeito Arthur Corrêa de Oliveira, né? Agora, cada época vive um contexto. É preciso as pessoas abrirem as mentes e a cabeça para isso, né? Cada momento histórico e social de uma sociedade tem um contexto, um cenário que se adequa àquela realidade. Ou seja, jamais, por exemplo, um prefeito como Arthur Corrêa de Oliveira teria ou viveria fora da caixa no momento histórico que o país vivia socialmente, politicamente. Era o contexto social e político, como tantos outros. O Brasil não tinha nem a Constituição ainda, né? Então, nós tivemos uma linha mais progressista a partir da proclamação das diretas, através das diretas já, quando o povo foi às ruas e queria votar no seu presidente, né? Então, com isso, as mentes foram aflorando para o que era fazer política. E Limoeiro não ficou, mesmo tendo aquele histórico tradicionalismo de ter se desenvolvido politicamente sob a égide do coronelismo, foi se libertando e foi formando lideranças novas. Agora, tudo dentro de um contexto, de um cenário, né? Dizem que o apressado come cru. A gente tem que esperar as nuances, as mudanças se operacionalizarem. Então, foi sobre essa perspectiva que nós víamos a chegada de José Higino com esse histórico. E a gente percebe nas reuniões que vocês divulgam através das redes sociais, a gente percebe o poder de Zé Higino dentro, o intelecto de Zé Higino, da legislatura, do conhecimento da legislação desta casa, interna desta casa, para poder servir de referência para os demais. Porque a gente precisa ter referências. Você já pensou todo mundo entrar e não saber como coordenar uma casa desta? Sempre é importante, em qualquer equipe, ter alguém com maior experiência, com maior apropriação. E a gente vê que as intervenções que ele faz, a forma como ele coordena, é de imensa importância, até para quem vai posteriormente ocupar uma cadeira aqui da Câmara Legislativa. Divergências ideológicas é uma coisa. Reconhecimento da experiência e da apropriação de um conhecimento é algo totalmente distinto.
E aí nós víamos com muita alegria a chegada de José Higino para o nosso grupo, porque ele, de fato, representa uma liderança de conhecimento aprofundado dentro de uma legislatura. Por outro lado, a gente viu um homem do campo, um homem simples, que é Cicil, humilde, mas que a gente percebe a identificação de Cicil com aquela sua comunidade. E a gente via que, muitas vezes, o posicionamento de Cicil era um posicionamento quase que silencioso, mas que mantinha um lado, que tinha uma postura. Né? E Manuel do Sindicato, como suplente, mas eu conheço Manuel do Sindicato como legislador, um cara que organizou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Limoeiro, tem uma forte liderança, né, nas comunidades rurais, tem um histórico de luta, de identificação com o trabalhador rural. Então, ocupou esta casa defendendo, através de seus requerimentos. Eu lembro, eu era secretária de Educação, eu recebia vários requerimentos de Manuel do Sindicato, solicitando algo que era muito providente para as comunidades rurais na qual ele atuava. Então, eu acho que são 3 nomes que vêm a reforçar a nossa equipe, o nosso grupo, e, sobretudo, são nomes que representam a experiência para os novos, porque mais de 80% do nosso grupo são compostos de pessoas que nunca viveram a legislatura. Professora, essa chegada desse grupo lá no começo acabou gerando assim um certo ciúme, a ciumeira, e você acabando ter que ser uma bombeira naquele momento? Eu não considero como ciumeira. O que foi que aconteceu? As pessoas não entendem o que é uma democracia. Falam muito em democracia, mas vivem muito pouco a democracia. Engraçado, eu acho muito engraçado, porque eu sou considerada autoritária, mas na minha prática eu sou mais democrática do que aqueles que se dizem democráticos. E eu acho que não se faz política sem conjectura, sem união, de uma certa forma. Pois é, então eu queria até justificar essa questão, porque foi um burburinho muito grande na cidade. Eu peço licença, viu, Edson, para explanar isso, mas é importante, porque todas as nossas reuniões, todas, possuem ata, possuem votação, é uma assembleia. E eu fiz questão da ata exatamente para dar celeridade e transparência a tudo que é discutido, para não dizer que é algo impositivo. Quando José Higino veio para conversar conosco, nós colocamos para o grupo e, de fato, tinha 20 pessoas na reunião. Das 20 pessoas, só uma defendia. Não, podem vir. E os demais, não, a gente vai caminhar só e tal. E aí eu escutei a todos, depois eu fui fazendo, como é o nosso papel, quem media tem que colocar as ponderações. Eu fui colocando as ponderações, e após a ponderação, a gente abriu a discussão novamente, e após colocarmos as discussões em pauta, tivemos um reverter de quadro, que foi exatamente 19 votos favoráveis e 1 apenas contrário. E esse 1 contrário saiu extremamente desalentado, revoltado e tentou contrariar a decisão coletiva. E nós não poderíamos fazer com que uma voz desfizesse um trabalho democrático, porque quem vai ocupar essas cadeiras aqui, são 15, não é? São 15 cadeiras. Cada um representa um segmento da sociedade e, portanto, precisa ser respeitado. Ninguém é maior nem melhor do que ninguém. A verdadeira democracia é a maioria. Exato. E vai ter que aprender no diálogo e do respeito a trazer suas propostas, porque sozinho ninguém faz nada. E não é no grito, e nem é na desmoralização, no desrespeito, que vai conseguir puxar e agregar, não. Se vir aqui para fazer apenas palco e cenário, não vai servir para a sociedade. Para a sociedade vai ter que servir pessoas que venham com o propósito de agregar mais conhecimento e poder discutir, né? Exatamente, trazer ideias para o convencimento. Nós hoje vivemos a era do conhecimento.
E a era do conhecimento é que produz essa forma de agregação e de convencer as pessoas que a sua ideia é boa. Então, nós tivemos sérios problemas, assim, de conversas, isso houve, não adianta negar. Eu não sou uma mulher de negar, eu não sou uma mulher que tem a cara da mentira. Todo mundo sabe que nas escolas que eu trabalhava, eu dizia assim, quando ela tiver de testa franzida, eu era tão transparente que até a minha testa sinalizava como eu estava, o meu estado emocional naquele momento. Por quê? Porque eu acho que é com a verdade que a gente conquista as pessoas. Olhar nos olhos e dizer a verdade e ser você quem você realmente é. Eu enfrentei essa luta interna dentro do partido. Graças a Deus nós tivemos a maioria absoluta apoiando. Foi desgastante, porque eu vinha de um momento bem tumultuado. Eu perdi o bem mais precioso da minha vida, que foi a minha mãe. Eu estava muito fragilizada, né? Muito sensível ainda. Contudo, eu chorava. Ainda hoje choro. E aí eu não esperava aquela forma tão, rude. Mas, graças a Deus, nós estabelecemos uma condução do nosso partido, mantivemos, porque o partido tem liderança, o partido tem dirigente, porque um partido onde o seu dirigente é mandado por A, B, C, vira bagunça. É casa de mãe Joana, onde todo mundo dança, todo mundo samba, né? Casa de bamba, é a casa de bamba. Todo mundo dança, todo mundo canta, todo mundo samba. Não pode. Dirigente tem que ter a posição. Tem que ouvir todos, mas tem que ter os comandos e as coordenações. Então, seria esse um dos grandes problemas hoje no município? Eu não sei precisar se seria esse, porque eu não vejo a casa de bamba. Eu vejo o contrário. Eu vejo o bamba dançando sobre todos os segmentos, sobre todas as secretarias, né? Eu vejo um princípio diferente aí, eu vejo um princípio de autoritarismo, né? Que não consegue dar condições necessárias, porque nós temos nomes bons dessa gestão. Eu não vou aqui dizer que essa gestão é composta de pessoas que não são boas pessoas, porque são filhas de limoeiro e a gente conhece quem é bom. Tem nomes excelentes na equipe, mas a gente percebe que eles estão engessados. Eu tenho certeza que eles querem e desejam fazer mais. Já tivemos secretários que saíram por esse engessamento. O Wellington Vasconcelos é um exemplo disso. Né? Uma pessoa centrada, que sabe fazer as coisas, que estava com vontade, mas o engessamento foi tanto que ele pede para sair. Então, eu queria só agregar, Rosa Jara, na sua fala aí, antes de devolver a palavra para Gonçalves, mas de forma muito rápida também, quando você tocou na participação da juventude nesse processo eleitoral, né? Que é muito importante, a gente não vai fazer transformação por fora da política. Todo o processo de transformação de qualquer sociedade tem que ser por dentro da política. Por isso que é importante a gente trazer esse debate para dentro da sociedade, para dentro das casas, para dentro das famílias. Você foi muito brilhante quando disse que as pessoas, quando fazem a negação à política, quando negam a política, elas estão favorecendo ao mal político. Isso é um fato. E a gente do Partido dos Trabalhadores, a gente tem um desafio muito grande, sabe, Zé? Que a gente lida com isso todo dia, porque quem tem hoje seus 18, 20 anos, cresceu dentro do governo do PT, no governo federal. Cresceu com os 14 anos de gestão do governo do PT. Então, é um desafio muito grande que a gente tem nesse poder de esclarecer essas pessoas mais jovens. A gente ainda está vivendo um clima de radicalização muito grande, né, com o governo federal. Ainda estamos vivendo esse clima. Eu, particularmente, gosto de dizer bem claro, as pessoas não podem negar a política. As pessoas podem, sim, muito bem dizer, olha, eu sou de direita, eu gosto dos ideais de direita. Pode dizer, não tem problema nenhum. Né? As pessoas também podem dizer, olha, eu gosto dos ideais de esquerda, eu gosto dos ideais de centro. Então, essa divisão não tem sentido, sabe, professora, de existir. Mas, por outro lado, é bom que ela exista para a gente saber os caminhos, para a gente conhecer os fatos históricos e para a gente ter uma participação maior dessas pessoas. É isso que eu estou dizendo. No Partido dos Trabalhadores, a gente tem um desafio maior, e a gente considera esse desafio maior, porque essas pessoas que estão hoje em sua adolescência, elas não sabem o que era
caminhar 5 quilômetros, 8 quilômetros para sair da sua residência nas comunidades rurais para ir para uma escola, porque simplesmente não tinha o transporte escolar. Não existia. Ou quando existiu, era num pau de arara, era num caminhão velho com um tamborete em cima. E aí, hoje a gente tem caminhos para a escola, uma série de políticas públicas que são destinadas para esse potencial. Estou falando de uma coisa só, né, que a gente pode falar da universalização do ensino superior, né, que a gente era obrigado, nós fomos obrigados a sair de Limoeiro para estudar fora, né, todos meus irmãos também foram, porque não tinha universidades aqui perto. Aliás, a gente não pode perder de vista, a gente já tem que assumir um compromisso aqui, eu e a professora Rosa Jara, para toda a sociedade de Limoeiro. O Agreste Setentrional é a única região do estado que não tem universidade pública. Então a gente tem que encampar essa bandeira, existe um grupo já que defende essa bandeira e a gente tem que fortalecer isso, que se possível trazer para Limoeiro, ou uma extensão da UPE, ou da UFRPE, ou da Universidade, ou da UFPE. Mas que o Agreste Setentrional, Gonçalves, é a única região do estado que não tem universidade pública. Então, fechando, a participação do jovem é importante demais. Venham para os debates, participem das suas associações, das suas comunidades. Isso que a gente discute, que a gente traz aqui tão importante da história do orçamento participativo, que é uma bandeira que eu não abro mão de jeito nenhum, porque é princípio. Eu não abro mão. A gente precisa fazer com que as pessoas participem do orçamento do município. O que é que tem de difícil nisso? Eu não consigo entender. Não existe dificuldade, não tem. O que é que custa um cidadão expressar o seu sentimento, o que é que você quer para a sua comunidade, para a sua cidade, para o seu bairro, para a sua localidade? Qual o problema de escutar? Eu não consigo entender, sabe, Zé? Eu acho que era um desafio, inclusive, do Legislativo, fazer com que isso acontecesse, porque é um processo democrático, é um processo de escuta, é um processo de convencimento, é um processo que empodera as pessoas a serem participantes dessa vida. Porque isso é educação na veia. Isso é educação na veia. É você levar a política pública de forma que ela aconteça escutando a sociedade. Olha, eu conheço uma história bem rapidinha, Gonçalo, de quando teve aquele processo, principalmente com o doutor Arraes, de iluminação do campo, né, o Luz para Todos, que começou a colocar... Teve uma comunidade lá no norte, não foi aqui no Nordeste, que era uma comunidade quilombola, que quando chegou os técnicos para instalar, com aquelas festas todas, soltando fogos, os postes em cima do caminhão, aquele negócio aí, eles disseram, não, a gente não quer não. A gente não quer, não, mas vocês não querem energia? Não, a gente não quer não. Porque é quando a gente se desloca para ir buscar água, é quando a gente se desloca para os meninos jogarem bola no campo, que a gente faz a comunicação, é onde a gente se comunica, é onde a gente troca experiências, é onde a gente conversa, é onde a gente conhece a família, troca a relação familiar. Então, o que é isso? É um processo de escuta. A gente precisa escutar, a gente precisa ter essa educação, os gestores, e aí eu incluo legislativo e executivo, precisa ter esse processo de escuta. Não adianta vir com receita de bolo. Não adianta, a sociedade já está cansada disso. Não adianta vir com fórmulas feitas, com presentes. Não adianta. Esse tempo passou, a gente está vivendo uma outra era. Edson, vou voltar a fazer uma pergunta a você, já que você representa o PT e se propõe às ruas pedir voto como candidato a prefeito em Limoeiro. Existe alguma dificuldade hoje de enfrentar o público pela história travada pelo PT, desde os 14 anos que você disse que administrou o Brasil, que ficou um tempo na Berlinda com elogios, com beijos e abraços, e depois veio uma luta violenta com o maior chefe político do PT preso, depois solto, e as discussões. É difícil hoje as ruas pedir voto para o PT? Gonçalves, muito boa pergunta. Eu me lembro de uma entrevista que você fez comigo há um tempo atrás, não me lembro quanto tempo não, mas há um tempo atrás, e que me parece que você estava procurando alguém que defendesse o PT ou que defendesse Lula e você não tinha encontrado. E eu nunca me furtei, nem vou me furtar a fazer essa defesa, sabe? Eu estou dizendo isso porque você vai encontrar de tudo pela frente nessa Claro, cidade, não é? Claro. Eu acho, particularmente, que a história iria mostrar isso, sabe, professora? Iria trazer esse debate
mas daqui a uns 10, 15 anos ainda para frente. Mas a tecnologia está tão avançada, o negócio está tão rápido que a própria história se antecipou muito. Há 2 anos atrás, no processo eleitoral de 2 anos atrás, nós sofremos muito. O Partido dos Trabalhadores sofreu muito. Mesmo assim, continuamos com a maior bancada do Congresso. O maior partido do Brasil ainda é o Partido dos Trabalhadores. Temos 77 deputados federais. É a maior bancada do Brasil. Nós temos o maior tempo de rádio, nós temos o maior fundo partidário. Então, toda a estrutura partidária, sofremos muito com esse processo. Claro, os 14 anos de governo do PT foram 14 anos de aprendizados, de um governo voltado para as classes menos favorecidas. Aí eu concordo com você quando você vai dizer, mas teve muito roubo, uma roubalheira. Não, eu não disse isso. Eu disse que passou por um problema feito dizem, tumulto, né? Feito dizem. Mas olha, acho também que houve muito pecado, viu? Não teve nenhum santo por ali. Mas a colocação é mais ponderada. Eu gosto de dizer o seguinte, aquilo que eu falei agora sobre direita, esquerda e centro, eu não tenho dificuldade em discutir com ninguém. De debater, né? De debater com ninguém, sem rancor, sem problema, sem raiva no coração. Eu não carrego raiva no meu coração com ninguém. Aliás, uma coisa, diga-se de passagem, professora, que eu deixo bem claro isso no partido e quero externar aqui para todo mundo. Vida pessoal de ninguém me interessa. Não interessa a vida pessoal de ninguém. A gente discute na política. A gente discute em cima, na política pública, nas propostas, no que vem para frente para a sociedade. Então, o partido, ele sofreu muito na eleição passada. Há uns 2 anos atrás, a gente sofreu muito porque a gente estava na efervescência, naquela confusão toda, da prisão de Lula, né? Mas nada melhor do que um dia atrás do outro, né? Como diz o ditado popular, e as coisas foram se desmascarando, se caindo. Claro que tem os malfeitos, tem, mas as pessoas têm que ser responsabilizadas pelos malfeitos, as pessoas têm que ser responsabilizadas, né? Eu gosto de dizer o seguinte, o partido, e hoje não sou eu que digo isso, não. O próprio Sérgio Moro disse isso recentemente. O partido que melhor aparelhou os órgãos de controle, a Polícia Federal, quem estabeleceu as políticas públicas para fiscalizar o dinheiro público, foi o Partido dos Trabalhadores no governo de Lula e mais ainda no de Dilma. Porque, professora, não vamos esconder as coisas, não. Dilma foi impeachmentada muito pelo processo econômico ruim que a gente passou, mas muito por conta de ser uma mulher. Porque muita gente não engola até hoje como se pode ter uma mulher na presidência da República. Muita, principalmente com aquele Congresso que estava lá. Que o atual presidente faz 30 anos que estava naquela casa. Pegando esse teu gancho, Edson, o internauta aqui fala o seguinte: a atual gestão, infelizmente, não escuta a população. E quando fazemos algum comentário que não os agrada, eles apagam das nossas redes sociais, ou seja, nos bloqueiam. É aquela questão das pessoas quando vão reivindicar, isso, né? Ser ouvido, ouvir as pessoas. Então, é exatamente isso. É preciso escutar as pessoas. E dialogando com a estratégia do PT de pedir voto, eu acho que a gente tem que estabelecer o debate franco com a sociedade. Tem que estabelecer um debate franco. Os que erraram têm que ser responsabilizados pelos seus erros. Eu acho que mais sobre levar pedrada foi o PT, né? Eu gostaria que, agora, eu, por exemplo, estou como pré-candidato aqui, não tenho uma vírgula que macule minha história. E eu nem falei meu currículo, mas eu vou falar bem rapidinho, só para ajudar, né? Eu já fui da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco. Eu era assessor de políticas agrícolas. Eu coordenei um instrumento lá na federação chamada Departamento de Organização da Produção. Foi onde a gente desburocratizou o acesso ao crédito pelos agricultores familiares, né? Começou com R$500, que muitos zombavam, para que dar R$500? Mas vocês não sabem o poder que tem de transformação o microcrédito. O poder de transformação que tem a gente emprestar, jogar dinheiro na mão
das pessoas menos favorecidas ou dos microempreendedores. Que querem produzir. Isso, Limoeiro é uma cidade que tem empreendedorismo na veia. É na veia, com muito pouco. Se o poder municipal fizer um fundo de aval, Zé, um fundo de aval, porque tem uma coisa que é um detalhe que Lula dizia muito, pense no negócio que pobre tem, é gostar de pagar. Se uma coisa que o pobre tem é honrar o CPF, é gostar de pagar. Então, se você joga R$1 milhão num fundo de aval, que não é nada, é uma merreca para uma estrutura pública, você gera no mínimo aí 5, 6 milhões de crédito na cidade. Então, a gente trabalhou lá na federação, a gente trabalhou no Ministério do Desenvolvimento Agrário, no governo Lula, fazendo as propostas de assistência técnica e desenvolvimento rural nos territórios. Por isso que é a importância da gente discutir também um pouco dessa estratégia de territorializar a cidade, né? Eu acho que é uma estratégia fenomenal também essa história do território. Trabalhei também em Gonçalves. Hoje eu sou funcionário público, mas sou cedido ao Senado Federal. Né? Trabalhei também na Secretaria das Cidades do Estado, com habitação rural, no programa de habitação rural, no governo Dilma. Enfim. Então, dentro desses órgãos que eu passei todos, no ProRural, a gente tem algumas ações aqui que Limoeiro que a gente fez, eu estava me lembrando ali com o Zé Egínio, algumas obras. E você sabe que quando a gente vai para frente numa batalha dessa, verdade, já deve estar sendo pesquisado aí meu CPF, a tudo que é direito. Mas não tem problema nenhum, pode pesquisar, pode procurar de cabeça para baixo, de baixo para cima, de lado, de frente, não tem problema. Então, quando a gente tem essa transparência toda, não é difícil a gente andar na rua, sabe, Zé? Não é difícil, não. Não é difícil. Agora também, concordando até um pouco com o Rosaliário, eu não sou daqueles que fica puxando saco, que fica puxando saco de gente. Eu não gosto desse negócio, desse expediente. Não gosto. Então, quando a gente quer construir, eu sempre dizia isso, me chame lá numa comunidade para a gente discutir o orçamento participativo, discutir os problemas da comunidade, a gente vai, discute, fica a madrugada. Eu me lembro de um dia que eu fui para Machados, discutir um abastecimento d'água quando eu era do ProRural, a reunião terminou 1h da manhã, por quê? Por divergências, porque é natural que as divergências existam, e é bom que existam, elas precisam existir, porque os interesses de quem mora no Alto São Sebastião é diferente dos interesses de quem mora na Pirauíra, é totalmente diferente. Olha, quem mora no bairro de Ernesto é diferente de quem mora no Alto. Então é importante a gente fazer esse processo de construção. Amigos da TV Web é Notícia, da TV Limoeiro e dos Faces, estamos direto da Câmara de Vereadores, numa live, conversando sobre ações políticas partidárias das eleições municipais, com a professora Rosejara Ramos e o Edson Galindo, que são pré-candidatos a prefeito de Limoeiro. Professora Rosejara, a gente acompanha aqui há mais de 30 anos as reuniões nessa casa. A professora citava aqui o trabalho do ex-deputado e ex-prefeito Arthur Corrêa, e falava também de Zé Egínio. Vale salientar que essa casa onde estamos reformada foi também uma obra histórica deixada por Zé Egínio, quando presidente dessa casa, né? Uma das mais belas casas legislativas do Estado. Agora a pergunta é a seguinte, a gente ouve aqui no dia a dia, no debate dos vereadores, que Limoeiro hoje é uma cidade que arrecada de 10 a 12 milhões de reais mês. E a gente sabe que o prefeito trabalha, quer se eleger, e quando chega lá diz, o que é que eu vim fazer aqui que não tem condições de fazer nada? Esse dinheiro dá para fazer alguma coisa, professora? Evidentemente que a gente sabe que as receitas orçamentárias de cada município é de acordo não com a sua dimensão territorial, mas com a sua produção econômica. Limoeiro vive basicamente do comércio local. Nós não temos grandes indústrias. O nosso setor de agronegócio, que fervilhava em décadas passadas, hoje a gente não tem bacia leiteira. Limoeiro já ocupou a 3ª colocação em anos passados como bacia leiteira do estado de Pernambuco, abastecia o estado todo, né? E a gente percebe que, mesmo com essas fragilidades, Limoeiro é munido, como pequeno território que é, das injetadas que provém de recursos federais. Isso para a saúde, para a educação, para o desenvolvimento social. E que esses recursos eles são equacionados
é uma conta bem básica, através dos impostos arrecadados, gerados pelo próprio município. É um bate e volta, né? Vai, arrecada, volta, o que é a parte de cada município. Cada município tem seu fundo próprio. Então, quando se pergunta se 12 milhões dá para fazer alguma coisa, pergunta para um pai de família que ganha um salário mínimo se dá para ele sustentar a casa. Ele vai te responder, aí você vai variar. Cada pai de família recebe o salário mínimo, você vai ter um pai que, com o salário mínimo, mantém a sua família muito organizada, sem dever nada a ninguém, sem dever a venda de seu Pedro, de seu José. Mas tem o outro que recebe o mesmo valor e deve a todo mundo, né? Então, é o princípio da educação financeira e do planejamento, né? A gente nunca pode gastar mais do que se recebe. Esse é o princípio básico da boa administração. O que é que nós tivemos e temos ao longo dos anos? Todo mundo diz que arrecada pouco, que tem pouco dinheiro, mas todo mundo quer voltar ao poder. Eu não vi ninguém passar pela cadeira que não sentiu a vontade de voltar. E quando não volta, manda os enviados, né? Não tem aquela história, lá, quando o diabo não vem, manda o assessor. Dos que passaram lá, o único que chegou a mim e disse, meu Deus, o que eu vim fazer aqui foi Luiz Raimundo. Tanto que ele terminou o mandato e não foi candidato novamente. Não foi mais. Então, eu quero dizer o seguinte, eu participei da gestão de Luiz Raimundo, e Luiz Raimundo herdou um município falido, com débitos por tudo quanto era lugar. Como ele tinha o princípio técnico, que Luiz Raimundo tinha um princípio técnico, ele tinha sido secretário de saúde na gestão de Luiz Heráclio, ele geria a saúde muito bem e ele foi gerir a prefeitura. É por isso que eu digo, fazer com o que tem dentro de um planejamento, dentro de uma organização. Como ele tinha esse princípio técnico, Luiz Raimundo não desenvolveu muito a cidade. Você percebe que a cidade, ele não tocou muitas obras, alguns calçamentos, algumas reformas de escolas, mas não grandes obras. Mas o Limoeiro estava impedido de receber emendas parlamentares diretas no município, porque estava com débito na Previdência, né? E isso engessava, tinha uma questão política muito séria. Eu lembro, me parece que era o secretário de administração, era José Félix. Nós participamos de uma reunião ali em Moreno, no hotel. Era, digamos assim, já um ano eleitoral, praticamente, mas no início. E tinha o senador Sérgio Guerra. E a gente via Luiz Raimundo preocupadíssimo, porque era uma dotação orçamentária muito boa que viria, com emendas parlamentares, para o asfalto da cidade. E ele disse com bom som, tinha muita gente, eu sei dizer os nomes de todo mundo que estava lá, inclusive eu estava. E ele dizia que tinha uma pessoa, um político, uma pessoa que estava lidando na política, que iria disputar, que travava isso junto ao senador Sérgio Guerra. Ele disse isso. Eu não morri ainda não, o Raimundo já se foi. Mas quem estava lá também não morreu ainda não. E se não afirmar é porque é covarde. Mas ouviu tanto quanto eu, né? E ele disse nome, disse tudo o que estava acontecendo, né? E ele se viu tão pressionado que ele, de última hora, resolveu não sair. Então, eu lhe respondo o seguinte, dinheiro pouco ou dinheiro muito, quem vai defender uma gestão organizada é quem sabe se organizar. Tem gente que quanto mais dinheiro cair ali, mais gastos faz. Maior o buraco. Maior o buraco. Não é a quantidade, o valor do dinheiro em si, mas a forma como você irá administrar aquele montante financeiro. Então, não adianta colocar grandes valores nas mãos de quem não sabe administrar. Porque quem não sabe administrar, por mais dinheiro que caia,
mais buraco vai aparecer. Edson, essa pergunta está direcionada a você também, fica à vontade. Outra coisa, dialogando nesse aí também, Gonçalves, outra coisa que ajuda muito nesse processo é a questão da transparência. Transparência com recurso público ajuda demais nessa escolha de prioridades. Porque essa questão de dinheiro pouco é uma questão de prioridade. É a mesma coisa do que um orçamento familiar. Você não pode gastar mais do que você arrecada. Então você tem que ter as suas prioridades. Então, Gonçalo, eu posso até falar uma coisa aqui que vai, digamos, me tirar muitos votos, sabe, Zé? Mas eu jamais vou trazer um cantor aí para ganhar 200, 300 mil reais com recurso público. Eu não vou. Eu não faço isso porque não é do meu feitio fazer um negócio desse. Eu deixar as ruas se acabando, lixo tomando conta, meio mundo de obra pública parada, para trazer um cantor para ganhar 200 mil, 300 mil reais. Não pode. É uma questão de prioridade. É uma questão de você saber o que é que você quer com o recurso público. É uma questão de planejamento, de gestão. Você precisa, enquanto gestores, enquanto servidor público, você precisa ter, eu gosto de dizer o seguinte, você precisa ter uma prateleira de projetos. Sabe, Gonçalo? Porque buscar o dinheiro não é difícil, não. Não é difícil. Olha, nós temos 25 deputados federais. Eu duvido que ninguém nega dar 100 mil reais a Limoeiro. Eu estou falando já de 2 milhões e meio. Eu já estou partindo de 2 milhões e meio. Nós temos mais 3 senadores. Duvido nenhum se negar a dar 100 mil reais para Limoeiro. Porque o orçamento de um deputado federal é 16 milhões. Se ele fizer parte de algumas comissões, vai para 32 milhões. Então não existe. Agora você tem que ter projeto. Você não adianta dizer assim, eu quero. Me dá aí que eu estou precisando. Não, tem que ter projeto. Para que é que você quer? Vai fazer o quê? Qual o destino? A população foi escutada? A população está sabendo? Qual é o retorno? Então tudo isso é gestão, é planejamento e é transparência. Qual é a dificuldade que se tem de deixar todas as informações de recurso expostas? Qual é a dificuldade? Eu não consigo entender por que os gestores não fazem isso. Eu não consigo entender. A cada assunto que se toca aqui, pela minha vivência em todos os aspectos dentro do município, e já há tanto tempo, eu acho que com essa pandemia a vida vai mudar muito a nível dessa parte cultural de shows de grandes atrações. Quando você colocou aí que jamais pagaria isso para um cantor de um nível nacional, aí existe uma divisão de opiniões lá fora te ouvindo, que agora estão também te crucificando. Porque você deixou de lado a geração de renda, deixou de lado o turismo, deixou de lado a divulgação do município numa mídia excepcional. E eu não sei se mais tarde, se a gente não educar a população a entender o que é necessário, ela vai entender que um PCF com médico e um remédio todo dia é mais interessante, se ela vai entender que uma escola bem abastecida de merenda, com professores qualificados, com um bom salário é melhor. Eu acho que tem que fazer um trabalho de raiz para ressuscitar um QI de uma população que infelizmente está deturpada também pela qualidade da educação que se leva, pela qualidade de saúde que se leva e que gera uma revolta no povo que às vezes prefere isso, Edson. Eu concordo. acho que você entendeu a minha colocação. Concordo, mas só quero fazer uma correção e uma observação, digamos assim. É de que eu não sou contra que o cara ganhe 200 mil, 300 mil, 400 mil. Eu acho que isso vai mudar por conta do momento que estamos vivendo, entendeu? O próprio cantor vai se tocar. Ele hoje está cantando em live de graça, por ajuda ainda da população. Eu sou contra o recurso público, pagar isso. Mas a iniciativa privada, se quiser fazer, se as pessoas tiverem dinheiro para ir e tal. Veja só, uma coisa que eu sou contra. Vou tocar no dedo na ferida, viu? Me perdoe aí, vocês que estão nos assistindo, mas é preciso a gente falar a verdade, né, não, Jair? Sempre transparência. Exposição de animais. Gente, pelo amor de Deus. Aí vamos deixar a demagogia de lado também, que é importante. Esse processo de educação, isso que você falou agora, Gonçalo, é importante. Porque as pessoas botam nas suas redes sociais transparência em tudo, contra a corrupção, mas no seu feitio está lá a corrupção incutida. Exposição de animais. Por que o poder público tem que pagar 70 mil, 100 mil para um juiz vir de outro estado para dar um aval a um cavalo, a um boi,
que não vai servir em nada para a população, só vai beneficiar o proprietário em particular, porque vai ganhar um troféu dizendo que é bom, que é puro e não sei o quê, e não sei o quê. Por que o poder público tem que pagar isso? Está errado. Está errado. Se a pessoa vai ser beneficiada, lá o grande produtor de cavalo, de boi, de caprino, de qualquer que seja, vai ser beneficiado com a escolha daquele juiz que disse que aquele animal é bom, então eles que arquem, a sociedade de criadores, que arquem com as despesas desses profissionais. Por que é que o poder público tem que fazer isso? Está errado. O poder público tem sim organizar lá o trânsito, ajudar na gestão do empreendimento, do trânsito, com os valentes guerreiros aí da Guarda Municipal também. Então, toda essa estrutura. Agora, você destinar recurso público para beneficiar bem privado, não dá. É exatamente, Edson. Eu tenho esse pensamento com relação ao futebol. Eu sempre fui contra que o Estado investisse em futebol profissional e investisse, sim, no futebol amador. Eu penso dessa forma. Talvez eu pense diferente de muita gente. Eu acho que as instituições privadas é que devem investir no futebol profissional. É meu ponto de vista. Imagina o cara ganhando 50 mil, 100 mil reais para jogar bola. Com todo respeito, tem que ganhar mesmo. Tem gente que paga que ganha. É um profissional também, né? É um pai de família. Agora, com recurso público, não. Aí não. Na minha opinião, analisando a evolução e a estruturação de grandes comunidades estrangeiras, né, que evoluem mais do que o Brasil, né, a gente percebe como são muito mais sérios e responsáveis nessa questão dos gastos ou dos investimentos do recurso público, o cuidado, o zelo. A Inglaterra, por exemplo, é um exemplo disso, né, do zelo, do cuidado do recurso público para que ele não seja desviado com outra finalidade que não seja atender, né, as questões básicas da população. Enfrentou muitos questionamentos em relação aos benefícios da realeza, né, porque a população paga a majestade, aos gastos, enfim. Mas a gente percebe que o rigor é muito grande. A Alemanha também. Então, isso acontece muito nos países europeus. Eles têm uma cultura de muito mais zelo pelo recurso público. E eu lembro aqui a grande primeira-ministra, a mão de ferro, Margaret Thatcher, que ela dizia que cai da mesa de cada cidadão, né, pertence ao cidadão. Ela queria dizer em outra linguagem que o recurso público pertence à população, ao cidadão, não é a nenhum outro. E eu gosto muito de uma frase que a irmã Gabriele me dizia, que era o seguinte: quer fazer caridade? Faça com o seu dinheiro, não com o dinheiro público. O que a gente tem de imagens de políticos aí que fazem a dita caridade, tirando até do bolso. É uma lavagenzinha de dinheiro. Tira do bolso o dinheiro que proveio do público, do próprio povo. E dá a cesta básica, dá um remedinho ali, dá uma pitadinha ali, outra pitadinha aqui. E as pessoas sem consciência não percebem que aquele dinheiro é o dinheiro que ele mesmo, com o trabalho, com o suor do seu rosto, produziu. E que está faltando para o que ele precisa. Porque ninguém tira do seu bolso para dar a ninguém, não. Ninguém tira do seu bolso. Só as pessoas que têm essa... E principalmente quando se tem o interesse, né? Mas existem pessoas que fazem por filantropia, eu estou falando da questão política, né? Porque existem pessoas que fazem filantropia a vida inteira sem se envolver em política. Essa aí é uma coisa, ele está tirando do bolso dele mesmo. Eu estou falando de políticos que se servem do dinheiro público para transformá-lo em algo que tira do bolso e está pagando despesa com o que é de bem, de posse do cidadão. Isso aí é que acontece muito nas estruturas de poder do nosso país só não, mas a gente vai focar no Brasil porque é o que acontece. Então, eu percebo o seguinte, eu vou voltar um pouco ao que o Edson falou, que a mulher, ela
ela, quando vai ocupar o poder, ela recebe mais bombardeios por conta de uma sociedade patriarcal que nós temos. E Dilma, ela fez muito menos irregularidades e foi trucidada. Agora, eu quero ouvir se vai se repetir, porque todas essas emendas parlamentares, todos esses volumes aí, de 40 e tantos milhões, foi dito que veio com a rubrica de Dilma Rousseff para Limoeiro. Que Dilma aumentou o valor do dinheiro, da verba, da dotação, que viria para a construção do ginásio de esportes. Né? Aí nós tivemos a cassação de Dilma e nós tivemos a permanência do vice, que foi Michel Temer. E o que é que acontece nessa estrutura de poder? O que é que a gente assistiu e vamos assistir por muitos anos ainda? Né? As pessoas que se beneficiaram com Dilma passaram a defender Michel Temer. Temer, com todas as acusações, empurraram com a barriga para ele terminar o mandato, né? Protegeram o que puderam. Então, esse é um jogo político que a sociedade, infelizmente, ainda não acordou, não despertou. E se lá na ponta, nas grandes metrópoles ainda não, nos municípios é que é mais difícil, mas nós temos que fazer o nosso papel de esclarecer, sobretudo, a essa juventude que está aí, né, que tem um papel primordial e importante de conhecer o que é história e buscar renovação, porque a educação já diz. O que é educação? O que é um processo educacional? É repassar conhecimento de uma geração passada para uma geração futura. Então, é nesse processo que se muda a sociedade. Agora, que conhecimento a gente vai passar para a geração futura? Os erros do passado? Né? O que fizeram dentro das estruturas de poder? Não. Nós temos que ensiná-los a fazer diferente. E como é que nós ensinamos a fazer diferente? Sendo nós aqueles que vamos transformar essa sociedade. Não existe gay puro, não. 100% não. O próprio Jesus dizia. A perfeição não existe. Professora, mas existem aqueles que têm maior compromisso com as coisas públicas do que outros. É isso que tem que ser pesado. A pergunta vem do internauta para o Edson, né, que estende-se também à professora Rosejara. O que vocês acham, vou dizer vocês, porque era para o Edson, mas vou para os dois que respondam. O que vocês acham cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Sim. Dos ditos empregos por troca de votos? Pois é, essa é mais uma das características da apolítica. É mais uma das coisas que acontece quando a gente não discute a política. Porque isso tem uma relação muito forte também com o que a gente falou agora há pouco sobre a respeito do orçamento público, do orçamento municipal. Uma das contas mais difíceis de se fechar na gestão municipal são os chamados cargos comissionados. É uma das coisas mais difíceis, porque são esses cargos que são... isso que o internauta colocou, né? Que eles são, algumas vezes, em troca de voto, e outras vezes são ocupações de espaços com cunho político. Nada mais do que isso. Então, eu, particularmente, acho que isso é uma prática que tem que ser extinta. Tem que se acabar com essa história de estar trocando cargo por voto. Qualquer coisa que se troca por voto está equivocada. Qualquer coisa, seja alimento, seja material de construção, qualquer coisa que você troca por voto, você está dando um voto de confiança a quem não presta. Então, vamos evitar essa prática, vamos, no caso, diminuir esses espaços de descargo comissionado para que a gente possa ter uma gestão mais eficiente e eficaz. O uso do emprego na troca do voto é uma prática antiga. Mesmo a legislação, a Constituição Federal, ter impedido isso a partir de 1988, né? Então, o que acontece? Graças a Deus, eu lidei e trabalhei aqui em Limoeiro com a linha progressista da Igreja Católica
e fui uma das mais perseguidas. Eu lembro que tinha um mercadinho de Geraldo, que preço ali. Mamãe mandava comprar o açúcar, a farinha, e eu ia, porque eu morava aqui na Avenida Santo Antônio. E eu via os políticos, porque eu participava da Atualidade Católica, dos movimentos sindicais, aí olhava para mim de banda e dizia assim, essa cabritinha aí. Eu chegava em casa chorando. Mamãe dizia, minha filha saia disso. Irmã Gabriela dizia assim, olha, não deixe ela participar dos movimentos de igreja não, que essa menina vai ser perseguida. E, de fato, fui. Eu nunca recebi um cartão, que naquela época só entrava no Estado se tivesse o cartão. Dona Lili parava o Fusquinha, que era muito amiga de meu pai, parava o Fusquinha todo dia aqui na Avenida Santo Antônio, onde hoje é a Casa do Bolo, eu morava, para falar com o papai. Fusquinha tricolor. Ela tinha um amor a gente, mas dizia, eu não posso fazer nada por essa menina. Porque o nome dela, toda vez que bate lá, não é vetado, né? Porque só era no cartão político. Eu só vim ingressar no serviço público quando Miguel Arraes lançou o concurso público no estado de Pernambuco. Aí Rosa Jara entrou. Mas antes disso, não entrei. Então, graças a Deus, eu entrei na época certa, da forma correta, porque eu tenho os pés no chão e sofri as consequências que eu precisava. Era uma menina pobre e eu precisava do trabalho. Mas era negado, porque não se subordinava ao poder e à estrutura que se existia naquela época. Então, isso é um absurdo, inclusive é anticonstitucional, né? O direito ao emprego é constitucional. A troca, e nisso vem a longas datas. Eu fui secretária de Educação, eu peguei a secretaria com um volume grande de contratos na educação. Não mudou, passaram-se 4 anos, já vai passar mais 4 anos e não muda essa realidade, né? Por que será que não muda? Onde existe contrato é porque existe a vaga. Eu digo para vocês que apenas 3% real é quando tem a necessidade de não fazer concurso. 3% do número de contratos. Porque equivale àquele professor que vai para uma licença maternidade, tratamento de saúde, mas volta. Aí não há vacância do cargo. Existe temporariamente essa necessidade. Mas se mantém os contratos exatamente para se transformar nesses grupos que passam a ser os militantes, os defensores na política, e aí a gente vê queijo do reino virar, aí vira agora queijo do reino, reino do queijo, né? Se transforma, se reveste. Então, isso tem que acabar. Parece um jogo entre 2 times, aí veste as camisas, cada um de uma cor, depois tira a camisa, troca e entra no jogo de novo. Isso é um absurdo. Agora, infelizmente, as pessoas vendem a sua dignidade pela necessidade. A necessidade os obriga a perder essa dignidade, não é porque eles querem, porque eles têm a fome, têm a vontade de trabalhar. Então, um município que tenha uma visão de desenvolvimento sustentável jamais fará algo assim. Onde existir a vacância do cargo, tem que haver o concurso público. E mais, enxugar essa folha que está aí, porque a gente vê um monte de gente empregado, sem bater o prego, sem gastar a sola do sapato, levando o dinheiro dos nossos cofres. Eu ia dizer, Rosa Jara, que eu conheço cidades por aí, viu, Jair, que tem comissionado que nem vai trabalhar. Mas Limoeiro eu sei que não tem isso. Mas eu sei que tem cidade por aí que... Não tem, não? Não sei. Bom, pessoal, nós estamos chegando exatamente ao tempo de 1 hora, mas já estamos com 1h10 dessa live, desse debate. E fica aqui o momento para que vocês façam suas considerações finais aos nossos internautas, aos nossos ouvintes, telespectadores das 2 webs, TV Limoeiro e Web Notícia, e também do Face. Jair Ferreira? Nivaldo, perdão, Gonçalves, eu só queria trazer mais uma triste notícia que a gente sempre traz, né? Assim, na nossa live a gente falta, que é dos números, né? Na cidade. Mais um óbito em Limoeiro, né? Infelizmente, mais um óbito, né, registrado. São 480 confirmados de Covid-19 e mais um óbito. Infelizmente, a gente ainda tem que anunciar isso, né? E talvez teremos que anunciar ainda mais por aí pela frente. Vem coisas. Inclusive, eu queria deixar aqui o meu protesto em relação a algumas brincadeiras, eu posso dizer brincadeiras,
que fizeram com algumas... o Edson me disse, o cartazes. Poxa, minha gente, entrar numa situação dessa e você fazer política em cima da tristeza dos outros é lamentável. Deixo aqui meu protesto. Gonçalves. Ok, então, Rosejara e o Edson, fiquem à vontade para suas despedidas, dizer que foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Estarei sempre à disposição do que for democracia, do que for entendimento político, do que for discutir o que é melhor para Limoeiro. Obrigado por essa oportunidade. Parabéns pelo debate democrático, pelas ideias discutidas aqui. E fiquem à vontade para se despedir dos nossos internautas. O Edson. Eu agradeço, Gonçalves, também o espaço, ao Jair também, professora Rosejara, pela oportunidade, ao amigo Zé Gino também que está aqui conosco. Dizer que para mim isso foi uma satisfação, né? Eu acho que a gente consegue fazer política dessa forma, fazendo debate, trazendo as ideias transparentes, fazendo com que a sociedade escute. Bom se a gente fizer isso com um campo de futebol cheio de gente, né? Sem problema nenhum e aberto para todo mundo perguntar tudo e para a gente fazer esse debate de forma muito transparente. Dizer de que a gente, nesse debate da política, a gente tem essa responsabilidade maior, que é tentar fazer com que as eleições desse ano ocorram de forma tranquila, democrática e participativa. A gente tem informações de que talvez tenhamos uma abstenção recorde, mais uma vez, sim, até por conta da pandemia também. Mas, infelizmente, concordando com o que Jair falou, as pessoas ficam querendo tirar proveito político do momento desse terrível. Um vírus, um inimigo, você combater um inimigo que você não está vendo, não consegue enxergar, e ainda mais com um governo federal que contribui e muito para que esse negócio... para que a gente não tenha um controle efetivo disso. O Brasil hoje é o país com maior foco de ocorrência, porque o governo central não consegue estabelecer política nenhuma. Estados Unidos, Brasil e Índia são os três países. O governo federal só consegue atrapalhar o processo de quem quer, dos profissionais de saúde, a quem eu deixo também o meu registro, aos profissionais de saúde, o abraço aos guerreiros e às guerreiras que estão na linha de frente, que fazem com que a gente possa ter dias mais tranquilos. Quero concluir dizendo que nós vamos fazer a defesa, Gonçalves, desses 14 anos de governo, de Lula e Dilma. Limoeiro tem muito a conhecer disso. Tenho certeza das políticas públicas que até hoje existem, que são frutos desses governos, né? A gente tem o PRONAF, que é o Programa de Apoio à Agricultura Familiar, que beneficiou milhares e milhares de famílias aqui no município de Limoeiro. O Programa 1 Milhão de Cisterna, que tem pai que só a gota, mas a gente não pode perder de vista que foi o governo federal de pai Lula e mãe Dilma quem fez essas cisternas nas comunidades rurais. A gente não pode perder de vista o Minha Casa Minha Vida, que infelizmente está se acabando também junto ao governo federal. A universalização do ensino superior, que eu já falei também aqui, o fortalecimento, o Brasil Sorridente, o SAMU, então várias outras. Veja, esse processo de pandemia que a gente está vendo, se não fosse o glorioso SAMU, que vem socorrendo e conseguindo salvar muitas vidas, o Farmácia Popular, o fortalecimento do SUS, que é o maior plano de saúde do mundo, mais de 200 milhões de beneficiários. Então, todas essas políticas a gente vai trazer para o debate, a gente vai discutir, e a gente quer que a população de Limoeiro entenda, e a gente quer ofertar o que há de melhor. A gente quer que a população de Limoeiro experimente uma coisinha diferente, né? Porque eu tenho certeza que a partir daí ela vai mudar e ela não vai... Quando a gente se acostuma com uma coisa boa, a gente não quer largar mais não, sabe? Então, ela vai aproveitar, ela vai usufruir dessa coisa boa que a gente vai ofertar, e a gente espera que tenha outros momentos para fazer outros debates desses também, porque a gente tinha uma série de coisas também, né, Rosejara? Tenho certeza que a gente não discutiu, que é a história da territorialização tão importante para o município, que é a gente pegar esse município, considerar as suas diferenças e fazer política pública considerando suas diferenças para que aconteça para toda a população. Um abraço a vocês, fiquem em casa, permaneçam em casa, quem tiver que trabalhar, se cuide, se proteja bem direitinho, que vai passar esse momento e a gente vai ter que trabalhar muito. Rosejara Ramos. Eu quero agradecer a você, Gonçalves, a Jair, aos funcionários da Câmara que abriu, ao amigo José Higino e ao Edson por esse
debate, essa oportunidade de estarmos aqui trazendo algumas ideias. E sou também consciente do nosso papel muito mais humano, né, nesse princípio humanista, diante de uma pandemia que mostrou, escancarou a fragilidade que o nosso país se encontra, não só na saúde, mas também na educação, sobretudo na educação, porque algumas medidas preventivas e de protocolo passam a ser descumpridas pela falta da educação, ou seja, por você não ter apropriado, intelectualizado aquela informação, você acha que não deve usar máscara, você sai nas ruas, você faz concentração. Então, aí é a educação que falta, não é a saúde. A saúde passa a faltar no momento em que você sofre o contágio. E dizer à população que nós estamos num momento muito difícil. O Brasil é o segundo país com maior número de infectados. Nossa coluna é ascendente. Nós estamos no platô, né? Na curva platô, ou seja, não desce, né? Então a gente precisa se cuidar e cuidar dos outros. Evidentemente que a economia é importante, mas vocês vejam que Pernambuco já está retrocedendo a sua flexibilização, tendo em vista os altos números que não param de crescer. E nós nos solidarizamos com todas as famílias que já tiveram vítimas, né, desse vírus. E agradecer a todos os heróis da saúde que estão diariamente, né, na linha de frente, continuam na linha de frente, tentando salvar vidas e tentando fazer o máximo que podem por nossos infectados. E rezar, pedir a Deus, né, que nós possamos ter as bênçãos de eliminação em algum momento. A gente sabe que a coisa está difícil mesmo. Ao mesmo tempo, eu gostaria de dar a oportunidade, chamar a atenção da população para que, diante desses números, diante dessa vivência que nós estamos, não permitam que nenhum político bate à sua porta para fazer politicagem em cima de uma situação tão caótica como essa. Se faz, você já sabe que a pessoa que se serve disso não é um bom político, porque está usando um período de maior sofrimento e necessidade da população para angariar votos. A gente está vendo políticos indo, fazendo concentrações em comunidades, né, levando contágio para o seu grupo, levando contágio para aquela população, levando contágio para dentro das suas casas. Então, quem não respeita o outro, já está dizendo, né, que o que poderá fazer. Os prazos eleitorais precisam ser cumpridos. Eu tenho dito que quem não respeitar prazo eleitoral não respeita lei de responsabilidade fiscal, não respeita direito público administrativo, não respeita a recomendação do Ministério Público, né? Então, já está acostumada a desrespeitar. Então, é preciso centrar nisso para que nós possamos ter um horizonte melhor. Quero lhe desejar boa sorte, agradecer a oportunidade de compartilhar algumas informações. Você chama de territorialização do município. Eu falo de setorização, né? Mas é a mesma coisa. Acho que o município, eu já fiz, o município precisa ser dividido em setores. Cada setor realmente tem as suas prioridades, tem as suas necessidades, tem o seu status quo, que não deve ser abolido. Não sou eu que tenho que dizer o que é melhor para ali, mas eles que têm aquela vivência, eles que precisam dizer. O planejamento orçamentário participativo é algo imprescindível para a evolução econômica e o desenvolvimento sustentável de uma cidade. Ninguém fez ainda, fala-se, mas não faz. Não faz porque vai ter que abrir mão de algumas coisas em prol do próprio povo, porque é o povo que vai dizer aonde quer aquele recurso aplicado. Então, eu quero desejar aqui a você a boa sorte, agradecer a todos os internautas que nos acompanharam, pedir ao grande Deus, que é o Senhor do tempo e de todas as nossas vidas, que nos abençoe e faça que o melhor, de fato, o melhor, que nem sempre o melhor é o que nós queremos, né? Mas o melhor é o que Deus determina, venha cair sobre a nossa terra.
Obrigado, portanto, ao Edson Galindo, a Rosa Jara Ramos, a intermediação também do Dr. Zé Higino. Agradecer a vocês que ficaram aí na sintonia, vocês internautas, vocês ouvintes da Web TV Notícia, das lives de Face e da TV Limoeiro, com os trabalhos técnicos de Júnior Silva, nas câmeras Jair Ferreira. Assim levamos a vocês mais uma live falando sobre as questões políticas partidárias de Limoeiro. E dizer que já se acostumem com isso, porque vem aí outros encontros como esse, vem aí as convenções e vem em si a própria campanha política que esse ano está nesses moldes. Então se acostume, né? Acesse essas ferramentas para que vocês tenham informação do que pensam as cabeças que querem trabalhar no destino de Limoeiro por vocês. Um abraço a todos, obrigado pela audiência e boa noite.